Olá a todos, me chamo Deusdedito Cavalcante, sou bacharel em Direito e funcionário do Escritório de Advocacia Getúlio Andrade. E estou aqui hoje para tratar com vocês a respeito do auxílio-doença com análise do atestado e dos documentos médicos. Modalidade esta de requerimento que foi criada aí por meio da Lei número 14.131, de 30 de março deste ano, 2021. Na verdade, foi recriada, porque esta modalidade de requerimento também foi criada ano passado em decorrência da pandemia do coronavírus e o fechamento das agências do INSS. Esta nova modalidade de requerimento foi regulamentada hoje, dia 4 de abril, por meio da Portaria Conjunta número 32, em que trouxe quais são os requisitos que deve conter no atestado médico, quais são as localidades em que será permitida essa modalidade de requerimento, entre outras informações, tá certo? E eu trouxe aqui algumas informações necessárias para os segurados realizarem esta modalidade de requerimento. E a primeira questão é: todas as agências irão adotar esta modalidade de requerimento ou será permitida apenas para algumas agências? E a resposta é: será apenas para algumas agências. Como existem algumas agências com realização normal dos exames periciais, a portaria regulamentou que esta modalidade de requerimento só será adotada em três situações. Quais são elas? Nas agências que se encontrarem fechadas em decorrência de decretos municipais ou estaduais, nas agências em que o contingente de trabalho da Perícia Médica Federal esteja inferior a 20%, ou seja, em que houve uma redução drástica dos funcionários responsáveis pela realização do exame pericial, ou nos casos em que as agências estão demorando mais de 60 dias para a realização do exame pericial contados da data de requerimento. Ou seja, fiz meu requerimento hoje, a perícia ficou para além de 60 dias, será facultado ao segurado a opção pelo requerimento de auxílio-doença com análise do atestado e dos documentos médicos, tá certo? Uma segunda questão importante que deve ser respondida: até quando eu posso ficar recebendo nesta modalidade? Poderá ficar recebendo até a data de 31 de dezembro de 2021, tá certo? De modo que a concessão máxima será de 90 dias, sendo impossibilitado a prorrogação deste benefício. E, inclusive, no ato de concessão do benefício, o segurado já será informado de que não é possível realizar a prorrogação deste benefício, tá certo? Então, fiz o requerimento, me foi concedido 60 dias de benefício, findando esse prazo, caso ainda esteja incapacitado, será facultado a possibilidade de realizar um novo requerimento junto ao INSS, tá certo? Ainda que o prazo seja inferior a 90 dias. Então, o ato de concessão irá especificar que é impossível realizar a prorrogação deste benefício, tá certo? Como normalmente é feito nos benefícios por incapacidade temporária, tá certo? Auxílio-doença. A segunda questão é: qual o tempo máximo de concessão? Que foi justamente o que eu respondi. O tempo máximo de concessão é de 90 dias. O servidor responsável pela concessão do benefício não poderá conceder o benefício feito com análise do atestado e dos documentos médicos por mais de 90 dias. Então, se o segurado ainda se encontrar incapacitado, será necessário a realização de um novo requerimento. A segunda dúvida é: qual será o valor do meu benefício? E por que eu trago essa dúvida? Porque no ano passado, quando foi criado o auxílio-doença com o documento médico, a lei determinava que o pagamento seria tão somente de um salário mínimo, ainda que o segurado vertesse contribuições acima do salário mínimo. Isso porque a concessão tinha caráter de antecipação. Na nova lei não. Se o segurado verter contribuições acima do salário mínimo, a ele será devido o auxílio-doença na proporção de suas contribuições, tá certo? Não será apenas uma antecipação, será uma concessão realmente
do benefício de auxílio-doença. Este é um dos pontos que se difere da lei que criou o auxílio-doença como documento médico o ano passado, tá certo? Outro ponto que se difere a lei atual e a lei do ano passado é com relação aos documentos que irão subsidiar o pedido de auxílio-doença. Na lei do ano passado era exigido tão somente o atestado médico, enquanto que a lei número 14.131, além do atestado médico, diz que é necessário demais documentos médicos. Quais são esses documentos médicos? Exames, laudos, relatórios médicos ou outros documentos contemporâneos que comprovem a doença alegada no atestado médico e que sejam capazes de atestar a veracidade das informações contidas no atestado médico. E o atestado médico, o que é que deve conter no atestado médico? O atestado médico deve conter a data de início dos sintomas, tá certo, da doença, além de ser acompanhado de uma declaração de responsabilidade quanto à veracidade. Além desses dois requisitos, o atestado médico também deve conter, deve ser legível e sem rasuras, deve conter a assinatura do profissional emitente, ou seja, a assinatura do médico, com o registro regional de medicina ou o registro único do Ministério da Saúde, ou seja, o CRM ou o RMS. Deve conter as informações sobre a doença, preferencialmente com o código, que é o CID da doença, tá certo? Além de conter o período estimado de repouso necessário, ou seja, se é de 30 dias, 60 dias, 90 dias ou por tempo indeterminado, tá certo? Outra questão que fica minha perícia já está marcada, e agora eu posso optar pela esta modalidade de requerimento? E a resposta depende. Se o seu exame pericial está marcado para realização em até 60 dias, permanecerá o agendamento do exame pericial. Agora, se sua perícia está marcada para realização além de 60 dias, aí neste caso será aberta a possibilidade de conversão do exame pericial presencial na modalidade de auxílio-doença com análise do atestado e dos documentos médicos, tá certo? Optei pelo auxílio-doença com análise do documento e dos atestados médicos. Posso me submeter a exame pericial mesmo assim? E a resposta é afirmativa. Caso a pessoa tenha optado pelo requerimento de auxílio-doença com análise do atestado e dos documentos médicos, se a Perícia Médica Federal, que é o órgão responsável pela análise do atestado e dos documentos médicos, entender que é necessário a realização do exame pericial, o segurado deverá proceder com o agendamento desse requerimento, tá certo? Sob pena de arquivamento do seu processo e não análise do médico, ou seja, não análise da incapacidade alegada pelo segurado. Então, o segurado que optar pelo auxílio-doença com análise do documento médico deverá ficar atento à abertura de exigência por parte da Perícia Médica Federal, de modo que, se for necessária a realização do exame pericial, o segurado deverá proceder com o requerimento de agendamento do exame pericial. Vale lembrar que, se o processo for arquivado por falta de marcação do exame pericial, o segurado poderá fazer um novo requerimento que terá efeitos a partir da nova solicitação, ou seja, para que ele não perca o tempo que foi gasto para a análise do atestado dos documentos médicos, é necessário ficar atento à necessidade ou não de agendamento do exame pericial, tá certo? E quem irá avaliar os atestados e os documentos médicos? O órgão responsável pela análise do atestado e dos documentos médicos será a Perícia Médica Federal, tá certo? Que é o órgão composto aí pelos peritos do INSS, e são eles os responsáveis pela análise dos atestados e dos documentos médicos. São essas as informações que vim trazer aqui para vocês hoje.
E caso você se enquadre nessas possibilidades, recomendamos que procure o seu médico, peça a ele para fazer um laudo o mais legível possível, contendo a informação da doença, contendo o código da doença, juntar receitas médicas, exames, raio-x, ressonâncias magnéticas, para que o seu pedido possa ser analisado da melhor forma possível, tá certo? Foram essas as informações, até mais!